Fala, torcedor do Peixe! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Santos para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Vamos às notícias! Você sabia que o Santos está vivendo um momento crítico na temporada e pode passar por mudanças drásticas em seu elenco? Após o empate no último sábado contra o Fortaleza, o Peixe se encontra na 16ª posição e luta desesperadamente contra o rebaixamento no Brasileirão. Com apenas 33 pontos e 8 jogos pela frente, a pressão é enorme, e os confrontos contra gigantes como Palmeiras e Flamengo podem ser decisivos. Será que o clube fará ajustes para tentar virar o jogo e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro? Fique conosco e descubra o que pode acontecer nos próximos dias. No último sábado, o Santos Futebol Clube viveu mais uma frustração ao empatar com o Fortaleza, um resultado que acirrou ainda mais a pressão sobre o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Betano. Com apenas 33 pontos e a incômoda posição de 16º lugar na tabela, o Peixe se vê em uma situação delicada, restando apenas 8 jogos para o término da temporada. A sequência de confrontos que se aproxima é desafiadora, com partidas contra gigantes como Palmeiras e Flamengo, que podem determinar o futuro imediato do clube na elite do futebol brasileiro. O presidente Marcelo Teixeira, ciente da gravidade da situação, já começa a traçar planos para o futuro, independentemente dos resultados que o Santos obtiver nas próximas rodadas. Em entrevista no programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, Teixeira deixou claro que a reformulação do elenco é uma prioridade. O processo natural é continuar a reformulação do grupo. O time que caiu em 2023 tem alguns jogadores até hoje, e não estou dizendo que devem sair. Outros chegaram, a base começa a revelar, afirmou, destacando a necessidade de renovar e fortalecer a equipe para 2026, após um ano de resultados insatisfatórios. Historicamente, o Santos é um clube que sempre se destacou por sua capacidade de revelar talentos e por sua rica trajetória no futebol brasileiro. No entanto, a atual temporada tem mostrado que a manutenção de um elenco competitivo é um desafio constante. A pressão aumenta quando se observa que jogadores que antes eram considerados promissores, como o Luizão, estão fora dos planos do técnico Vojvoda e não conseguiram se firmar na equipe. O investimento de 10 milhões de reais nas suas contratações é um indicativo de que a expectativa estava alta, mas o desempenho não acompanhou, refletindo um ciclo de contratações que não se concretizou em resultados dentro de campo. As mudanças que se aproximam não se restringem apenas a Luizão. O volante Rodrigo Fernandes, em fim de contrato e atualmente emprestado ao Independiente, não terá seu vínculo renovado, enquanto Zé Ivaldo, que pertence ao Cruzeiro, deve ser devolvido ao time mineiro. A situação desses atletas aponta para uma reavaliação profunda do elenco, que pode incluir outras saídas significativas. O torcedor se pergunta: quem será o próximo a deixar o clube? O Santos está em um momento crucial, onde cada decisão pode ser determinante para o futuro do clube. Com a iminência de negociações envolvendo jogadores como Tassiano e Tiquinho Soares, a expectativa é alta. A reformulação está no horizonte. Mas o que isso realmente significa para a identidade do Santos? A resposta pode se revelar nas próximas movimentações do mercado. As mudanças programadas no elenco do Santos trazem à tona uma série de consequências que podem impactar diretamente o desempenho do time na próxima temporada. A saída de jogadores como Luizão e Rodrigo Fernandes, que não conseguiram se firmar no clube, sinaliza uma nova fase de reestruturação. Essa reformulação, que se alinha com as promessas de Marcelo Teixeira, busca não apenas melhorar a competitividade do Santos, mas também resgatar a identidade do clube, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos e precisa urgentemente de um elenco mais coeso e eficiente. Enquanto isso, as reações nas redes sociais e entre os torcedores são variadas. Muitos expressam esperança com as mudanças, acreditando que novos rostos podem trazer frescor e motivação ao grupo. Por outro lado, há quem questione a decisão de manter alguns jogadores que ainda fazem parte do plantel, considerando o histórico recente de desempenho. O mercado de transfers também se apresenta como um campo de oportunidades, com a possibilidade de negociações envolvendo nomes como Tassiano e Tiquinho Soares.
A expectativa é que o Santos busque reforços de qualidade que possam se integrar rapidamente ao time e contribuir para a busca por melhores resultados. Com a janela de transferências se aproximando e um cenário de grande instabilidade, o futuro do Santos é incerto, mas cheio de possibilidades. A combinação de novas contratações e a saída de atletas que não se encaixam mais no projeto do clube pode ser o impulso necessário para uma reviravolta. Contudo, a pressão por resultados imediatos e a luta contra o rebaixamento ainda são fatores cruciais a serem considerados. Assim, a próxima fase da temporada não será apenas um teste para o elenco, mas também uma oportunidade para o Santos reafirmar sua posição no futebol brasileiro e retomar o caminho das vitórias. Como o clube se preparará para enfrentar este desafio? Essa é uma pergunta que apenas o tempo poderá responder. Você já imaginou o impacto que uma mensagem de Messi pode ter no futuro do Santos? A internet está em polvorosa e os torcedores mal conseguem conter a emoção. Afinal, o que será que o craque argentino disse e como isso pode mudar a trajetória do nosso clube? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode redefinir a relação do Santos com ícones do futebol mundial e acender a esperança em um novo capítulo glorioso na história do Peixe. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Recentemente, o mundo do futebol foi surpreendido por uma declaração bombástica de Lionel Messi, que enviou um recado direto ao Santos, um dos clubes mais icônicos do Brasil. A mensagem, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerou uma onda de reações entre os torcedores e entusiastas do esporte, provocando um verdadeiro colapso nas plataformas digitais. Messi, conhecido por sua habilidade sobrenatural e humildade, fez questão de reconhecer a importância histórica do Santos, especialmente em sua trajetória como jogador e ícone do futebol mundial. O Santos, por sua vez, é reverenciado não apenas por sua rica história, mas também por ter sido o clube onde Pelé, o rei do futebol, fez história. Ao mencionar o Santos, Messi não apenas tocou o coração dos torcedores, mas também acendeu um sentimento nostálgico em muitos que cresceram admirando as façanhas do ex-jogador. A conexão entre esses dois gigantes do futebol é inegável, e a declaração de Messi reforçou a relevância do Santos na narrativa do esporte, destacando a importância de clubes que moldaram gerações de jogadores e torcedores. A repercussão do recado de Messi foi instantânea. Logo, hashtags relacionadas ao jogador argentino e ao Santos começaram a dominar as redes sociais, com milhares de usuários comentando e compartilhando suas opiniões. Torcedores de diferentes partes do mundo expressaram admiração pela humildade de Messi e sua capacidade de reconhecer a grandeza de um clube que, embora não esteja atualmente entre os maiores da Europa, possui uma rica tradição e uma legião de fãs apaixonados. A internet se encheu de memes, montagens e vídeos relembrando os melhores momentos de Pelé, enquanto muitos se perguntavam se um reencontro entre Messi e o Santos poderia ser possível no futuro. Um aspecto interessante dessa interação é a forma como Messi se tornou uma ponte entre diferentes eras do futebol. Enquanto Pelé é frequentemente lembrado como um dos maiores jogadores da história, Messi representa o auge do futebol contemporâneo. A declaração do argentino não apenas resgata a memória de Pelé, mas também coloca o Santos em um novo patamar, destacando o clube como um berço de talentos que, ao longo das décadas, contribuiu para o crescimento e a popularização do futebol em todo o mundo. Essa interconexão entre as lendas do passado e do presente é um lembrete poderoso de que o futebol é mais do que um esporte, é uma cultura que transcende fronteiras. Além do impacto emocional da mensagem, a interação entre Messi e o Santos também levanta questões sobre o futuro do futebol. Em tempos em que as transferências milionárias e os contratos extravagantes dominam as manchetes, a simples menção de um jogador tão celebrado a um clube tradicional como o Santos mostra que a essência do futebol ainda reside na paixão, nas histórias e nas memórias que moldam as trajetórias dos clubes e dos jogadores. Essa conexão emocional é algo que muitos torcedores buscam e valorizam, criando um sentimento de pertencimento e identidade. A resposta dos torcedores do Santos foi efusiva. Muitos se manifestaram nas redes sociais, expressando a esperança de que Messi, em algum momento, pudesse vestir a camisa do clube que tanto admiram.
As especulações sobre uma possível saída de Messi do Paris Saint-Germain ganharam força, e os fãs do Santos alimentaram sonhos de vê-lo jogando em solo brasileiro, mesmo que por um breve período. Essa possibilidade, embora remota, acendeu a imaginação de muitos e trouxe à tona discussões sobre o que significaria para o clube ter um jogador da estatura de Messi em seus quadros. O recado de Messi ao Santos não apenas solidificou a relação entre o jogador e o clube brasileiro, mas também serviu como um lembrete de que, em meio a um cenário esportivo muitas vezes marcado por o Santos Futebol Clube, um dos maiores símbolos do futebol brasileiro, carrega consigo uma rica história que transcende o campo. A importância de qualquer iniciativa que vise aprimorar o clube é inegável, especialmente em tempos em que a competitividade se intensifica a cada temporada. A busca por inovação, seja na formação de novos talentos, na modernização das estruturas ou na consolidação da marca, reflete uma necessidade urgente de adaptação às exigências do futebol contemporâneo. O Santos, conhecido por revelar craques que brilharam mundialmente, precisa manter essa tradição viva, não apenas para preservar sua identidade, mas também para garantir sua relevância no cenário esportivo atual. Quando se fala da importância de ações voltadas ao desenvolvimento do Santos, é fundamental considerar o impacto que isso tem na sua torcida. A fiel torcida santista é um patrimônio inestimável, que se vê muitas vezes desmotivada por resultados aquém das expectativas. Portanto, investir em estratégias que renovem a esperança e a paixão do torcedor é uma obrigação moral do clube. Ao oferecer um futebol competitivo e atraente, o Santos não apenas alimenta a alma de seus fãs, mas também fortalece laços emocionais que podem se traduzir em um suporte financeiro vital por meio de vendas de ingressos, produtos licenciados e engajamento nas redes sociais. Além disso, a importância de um clube como o Santos vai além do campo esportivo. O clube desempenha um papel fundamental na comunidade, especialmente em sua cidade natal, Santos, e em todo o estado de São Paulo. Projetos sociais que envolvem a prática do esporte e a formação de cidadãos conscientes e engajados são essenciais para a construção de um futuro melhor. Ao investir em iniciativas que promovam a inclusão e a educação, o Santos reafirma seu compromisso com a responsabilidade social, criando um legado que transcende vitórias e troféus. Assim, cada passo rumo à modernização e ao fortalecimento institucional é também um passo em direção ao bem-estar da sociedade. A gestão eficiente e transparente é outro pilar que sustenta a importância do Santos no cenário atual. Em um mundo onde a informação circula rapidamente e a opinião pública se forma em instantes, o clube deve estar atento às suas práticas administrativas. A implementação de medidas que promovam a clareza nas finanças e a participação dos torcedores nas decisões pode reverter a desconfiança que, em alguns momentos, paira sobre a gestão. Um clube que se mostra aberto ao diálogo e à participação ativa de sua torcida reforça a ideia de que todos estão juntos em busca do mesmo objetivo, a vitória e o sucesso. A capacidade de se reinventar é uma das características fundamentais que definem um grande clube. O Santos já demonstrou isso em sua história, passando por altos e baixos, mas sempre encontrando forças para se reerguer. A importância de se adaptar aos novos tempos, seja por meio de inovações tecnológicas, como o uso de dados para análise de desempenho, ou na forma de interagir com os torcedores, é essencial para garantir que o clube continue sendo uma referência no futebol. A implementação de novas práticas e a abertura para novas ideias são determinantes para que o Santos siga sendo um celeiro de talentos e uma força a ser respeitada nas competições. A relação com os patrocinadores também merece destaque, pois um clube forte e bem estruturado atrai investimentos que são cruciais para a manutenção e o crescimento. O Santos, com sua história rica e seu apelo popular, tem o potencial de se tornar um parceiro desejável para marcas que buscam associar sua imagem a um ícone do esporte. A importância de um marketing eficaz, que saiba contar a história do clube e engajar os torcedores, não pode ser subestimada. Quando as marcas veem valor em se associar ao Santos, isso se traduz não apenas em recursos financeiros, mas também em uma visibilidade que pode ser aproveitada. A opinião dos torcedores de um clube é um aspecto fundamental que reflete não apenas a paixão pelo time, mas também a identidade e a cultura que os cercam. Os torcedores geralmente se veem como parte de uma grande família, unida por laços que vão além das vitórias e derrotas. Para eles,
cada jogo é uma oportunidade de reafirmar essa conexão, e as emoções que sentem durante as partidas são intensamente vividas, criando memórias que perduram. Quando questionados sobre o que o clube representa em suas vidas, muitos falam sobre a esperança e a alegria que o time traz, mesmo em tempos difíceis. Essa relação é quase uma relação de amor, onde a fidelidade é testada em momentos de crise, mas sempre se renova com o calor do apoio incondicional. Ao discutir as expectativas para a temporada, os torcedores expressam uma mistura de otimismo e realismo. Para muitos, a crença em um futuro melhor é alimentada pela esperança de novas contratações e pela promessa de um técnico que entenda as tradições do clube. No entanto, também há um reconhecimento de que a realidade do futebol é muitas vezes imprevisível. As opiniões se dividem entre aqueles que acreditam em um time capaz de brigar por títulos e aqueles que, por experiência, adotam uma visão mais cautelosa, preferindo esperar para ver como a equipe se comporta nas primeiras rodadas.